iniciar mais um podcast com a Patrícia Araújo. Então, Patrícia, eu vou te pedir para que tu se apresente. Então, boa tarde. Meu nome é Patrícia Araújo Corrêa. Eu sou engenheira química de formação. Tenho especialização em segurança no trabalho e em gestão ambiental. E eu atuo há 22 anos no polo petroquímico com gestão ambiental, sustentabilidade e segurança do trabalho. Já atuei em 3 empresas do polo e hoje eu sou funcionária de uma empresa que é a Braskem e atuo também como coordenadora da comissão ambiental do polo petroquímico. Então, eu atuo, né, especificamente hoje com licenciamentos diversos, né, tanto de FEPAM, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, enfim, quanto também com cumprimento de legislação. E já atuei em vários, né, desses temas que vocês falaram, já atuei com gestão de resíduos, com gestão de efluentes, com gestão de águas, enfim. Então, o que eu digo para vocês em relação à gestão ambiental que é a educação ambiental, na verdade, esse despertar da consciência ambiental, ele é similar ao que a gente tem passado na pandemia em relação aos cuidados do Covid, né? Então, assim, cuidar do meio ambiente é uma questão de vigilância também, né? Então, assim, eu percebo que assim como foi difícil, né, nesse ano todo de pandemia, da gente conscientizar as pessoas de que precisa usar máscara, de que precisa evitar ambientes fechados, a questão da gestão ambiental é também, assim, é tu ir devagarinho falando para as pessoas que para economizar água, para cuidar, né, do efluente, enfim, não jogar papel de lixo na rua, fazer coleta seletiva, né, então o que que eu percebo, né, que na indústria a gente já tem esse papel bem desenvolvido da gestão ambiental por obrigação legal. Então acaba que a indústria, né, fica na ponta nessa gestão, porque assim, quando a empresa quer produzir alguma coisa, no caso a petroquímica, a gente solicita um licenciamento ambiental e nessa licença tem as condicionantes que dizem: "Olha, ok, eu te deixo produzir isso que vai gerar um impacto ambiental, mas eu quero que tu cuide dos impactos", né. Então, assim, se vai gerar um efluente, uma água suja, né, que essa água suja seja tratada e qual é o tratamento devido para que se retornar para um curso hídrico ou não, que seja feito, né, o caminho certo para essa água ficar limpa de novo. Se vai gerar algum resíduo no processo, tem que encaminhar para algum local que vá tratar para, né, reduzir ou eliminar esse impacto. Então, na verdade, as indústrias estão na ponta, né, dessa consciência ambiental. E o que eu vejo é que, assim, precisa muito o cidadão, né, entender que todos têm a responsabilidade, que as prefeituras têm a sua responsabilidade. Então, hoje a gente vê, assim, a água do rio sendo tratada, em muitas indústrias, então descarregam no rio uma água boa, mas os municípios a gente vê a maioria não tratando os seus efluentes, né. Pode falar, Maria Flávia. Eu queria te perguntar, porque eu participei uma vez num treinamento e o pessoal falava muito assim que a gente precisa se responsabilizar pelo lixo que gera. Porque o que se faz normalmente, né? A gente faz o lixo, bota o lixo na lixeira e tchau. E tchau, Né? Esse isso. problema não é mais meu. Botei na lixeira, o lixeiro levou, não sei nem para onde, que consequência tem aquilo, não é mais problema meu. Né? Exatamente, E que, concordo de contigo. fato, assim como as indústrias têm que se responsabilizar pelo lixo químico, qualquer lixo que produz, né? As pessoas também. A gente produz uma quantidade enorme de lixo que muitas vezes é descartada, né? De Assim, qualquer sem jeito. nem pensar, né? Onde ou como, né? Eu vou dar um exemplo para ti bem disso, assim, que a gente está falando. Então, nas residências, né, a gente gera resíduos diversos. Claro que a gente gera muito mais resíduos orgânicos na cozinha e os resíduos recicláveis, né. Então, assim, já segregar esses 2 resíduos já é um bom passo, assim, é uma coisa muito básica. Eu vejo muitas residências que não fazem, vejo muitos municípios que hoje não fazem, né, essa coleta seletiva, mas para mim, assim, é o primeiro passo, né, da consciência é tu pelo menos separar seco e orgânico. Mas dentro disso, já vi vários casos, por exemplo, a pessoa está doente e consome um antibiótico. Aí esse antibiótico ainda ficaram alguns comprimidos ou um frasco com uma quantidade. E aí esse
frasco deve ser descartado na farmácia, que tem farmácias que hoje recebem os resíduos, né, de farmacêuticos. Mas a pessoa não se dá conta disso nem dá bola e descarta no lixo comum. O que que acontece? Os micro-organismos que estão nesse lixo vão consumir, né, vão tomar contato com esse antibiótico, e daqui a pouco a gente está aí formando micro-organismos resistentes a antibiótico, e daqui a pouco as pessoas adoecendo e o antibiótico não sendo mais, né, adequado para tratamento, porque aqueles micro-organismos já foram, então, né, nas suas mutações eles ganharam essa capacidade. Então, assim, as pessoas não se dão conta disso. Então, o que eu vejo é muito da conscientização que eu comecei falando, né. Então, assim, tanto em relação nessa nossa pandemia, quanto as pessoas devagarinho foram evoluindo para as coisas, essa consciência ambiental precisa muito ainda que as pessoas, né, e se deem conta de que tu é responsável pelos fármacos que tu compra. Então, assim, comprar uma quantidade menor, comprar só o necessário, o que sobrou, ou tu utiliza, guarda para um outro dia, ou tu doa para alguém que vai utilizar o restante. Hoje tem bancos de no centro de Porto Alegre tem um local que recebe, né, hã, cápsulas de comprimidos, enfim, aí junta para poder fornecer para algumas pessoas carentes, por exemplo, ou tu precisa descartar no lugar certo, mas a maioria das pessoas não dá bola e: "Ah, isso aí não é problema meu", mas acabou que tu tá gerando um problema para o sistema, né, então, para todo Um mundo. uma forma de descartar que se usava muito antes era jogar no vaso, né, descartar Não, comprimidos, e aí vai para o esgoto e vai, enfim, vai para o isso é pior Guaíba. ainda, porque, ainda o resíduo se vai para algum lugar, um aterro sanitário, por exemplo, tem um pouco mais de controle, mas o que a gente vê hoje é que tem muita coisa sendo descartada na água, né, a água vai para o rio, a nossa água, né, vários municípios não têm nem tratamento, ainda Porto Alegre tem um tratamento de efluentes, mas vários municípios não têm. Mas o que eu vejo é que em relação a, por exemplo, assim, vou descartar óleo no vaso sanitário, vou descartar, né, um fármaco. Vai para um rio, porque na verdade, assim, mesmo que tenha um tratamento de efluentes, ele vai chegar no rio, a maior parte, né, dos efluentes mesmo tratados são descartados em curso hídrico, com algumas exceções. Aqui no polo não é descartado em curso hídrico, a gente descarta no solo. Mas, assim, as estações de tratamento de efluentes, elas tratam carga orgânica, basicamente. Então elas tratam, né, a parte de micro-organismos e de compostos orgânicos, enfim, mas ela não tem um tratamento especializado para tratar os fármacos, então eles vão seguir no processo e vão lá para o rio. E aí a gente acaba, né, tendo, né, um curso hídrico já com alguns contaminantes metálicos, com alguns contaminantes falamos de fármacos, mas também com antibióticos, mas também com, enfim, com outros que acabam retornando para nós na água que a gente consome depois para beber, né. Então, assim, é isso de consciência, né, a pessoa se dá conta que o que eu estou jogando ali não tem fora, o mundo não tem fora, o planeta Terra é único, os recursos hídricos nossos são finitos, assim, o que a gente joga ali vai para o rio e vai voltar para nós bebendo, quer dizer, então, assim, se tu cuidar do que tu te dá conta disso, cuida onde tu vai descartar, porque isso vai voltar para ti ou para tua família ou enfim, né, é circuito fechado. Fala, Fernanda. E Não, Patrícia, tu fizeste várias exposições, mas eu, neste início de nossa conversa, eu gostaria de te perguntar se tu poderias fazer para nós um breve enquadramento legal, não das leis especificamente, mas assim, se no teu entender as leis aqui no Brasil, elas são permissivas ou são rigorosas, e se pela tua experiência as empresas, elas realmente cumprem a legislação vigente no Brasil. Tá, então assim, de legislação, por exemplo, a Lei das Águas, né, que estava falando de águas agora. A Lei das Águas no Rio Grande do Sul ela é de 1994, e a Lei Federal é de 1997, quer dizer, a Lei Gaúcha, né, ainda veio primeiro. E a Lei das Águas ela é muito estruturada, né, a política nacional e a política estadual, e ela tem, assim, por exemplo, para cuidar da água, os comitês de bacias, a Agência Nacional das Águas, tem a estrutura do Rio Grande do Sul, que é o Conselho, né, de Recursos Hídricos. Então, o que eu vejo, Fernando, é que a estrutura legal do Brasil ela é muito boa. Então, a gente tem, assim, legislação de águas, a gente tem limites, a gente tem para a legislação de efluentes, a gente também tem limites, para lançar em corpo hídrico, a gente tem legislação em relação à gestão de resíduos, né, uma estrutura bem robusta de legislação, que fala sobre isso, que fala sobre resíduos de pilhas e baterias que tem que ir para um local X, fala
enfim, de pneus, fala de coprocessamento. Então, assim, o que eu vejo é que o arcabouço legal é muito bom. O que a gente tem hoje é que as indústrias, a maior parte, cumpre a legislação, porque tem que ter o licenciamento ambiental para operar, e aí no licenciamento ambiental, uma constante, eles obrigam a cada 2 anos fazer auditoria de cumprimento de requisitos legais. Então a gente precisa, né, além da consciência, estar com isso tudo em dia para poder ter a permissão para operar. Então fica uma coisa vinculada à outra. Então, se tu não cumpre a legislação, tu acaba não tendo a licença para operar. Então, assim, acaba que a legislação é robusta e a gente cumpre porque precisa operar, né? E aí volto a dizer assim, então o que eu vejo é dos municípios uma ausência desse papel, porque na verdade, como eles não precisam de uma licença operar, o município simplesmente existe, não tem todo esse controle. Então, mesmo que tenha uma política de gestão de resíduos municipal, uma política de saneamento municipal, não há muito quem fiscalize o cumprimento destas políticas. E aí acaba que aí a gente peca. Então, assim, eu vejo muitos municípios, né, descartando o esgoto in natura hoje em dia ainda, né? E no Rio Grande do Sul, por a gente não ter essa questão de secas muito fortes, a gente ainda tem água disponível, ele não é um problema muito sério ainda, né? Mas a gente tem aí chuvas extremas, a gente tem aí secas, né, já acontecendo, então essas mudanças climáticas eu acredito que vai fazer rápido essa consciência despertar. E locais onde a gente já teve problemas de redução de disponibilidade de água, a gente vê já a população, os municípios se movimentando e fazendo melhor assim esse papel. Por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o comitê dos Sinos, né, que é um comitê ali da região de São Leopoldo, enfim, né, da Bacia dos Sinos, que é muito estruturado, tem muitas ações, tem programas de responsabilidade ambiental, tem controle de mata ciliar, tem muita coisa, porque ali a gente já teve muita escassez, já teve problemas que o Rio dos Sinos foi muito poluído, enfim, aí teve indisponibilidade de água até para as pessoas. Então, assim, o que eu vejo, infelizmente, voltando a relacionar, né, com a pandemia, é que precisa, parece que assim, tá a água quase matando para que a gente possa, né, assim, vamos agora olhar. Então, assim, desejo que as pessoas comecem, né, usando esse exemplo da pandemia, olhar para isso, assim, e forçar dos municípios que cada um faça a sua parte, comece a tratar o efluente, comece a, né, ter coleta seletiva e tal. Mas na indústria, então, as legislações são cumpridas. E a legislação no Brasil tem bastante coisa, assim. O que eu não vejo é exatamente a obrigatoriedade de cumprimento para todos da mesma forma. Esse que eu acho que esse é o ponto principal, assim. As pessoas cobrar a consciência dos municípios, as pessoas ter a sua própria, entender seu próprio papel nessa consciência ambiental, nesse cuidado, né, com o planeta. E pensando então nesse cuidado, ou nessa consciência, já que nós, pessoas físicas, temos que mais cobrar do governo, cobrar do município, e muito está fora, né, da nossa alçada, pensando então na questão de educação ambiental. Sim. O que você poderia passar para nós e para quem está nos ouvindo sobre o descarte, então? Tem um descarte adequado para tudo. Você já falou, Patrícia, sobre o descarte de medicamento, comentou um pouquinho, né, do óleo, não jogar, né, no sistema de esgoto, e tem um componente que a gente utiliza muito, todas as pessoas utilizam, e na maioria das vezes, ou quase todos, não sabe qual que é o destino, que é o da esponja. Você poderia, então, dizer para a gente o destino da esponja, o jeito mais adequado de descartar, e também comentar um pouquinho dos riscos de descartar as pilhas, baterias, no lixo comum ou no lixo reciclável, que às vezes nem todo município tem um programa de coleta, né? E acaba indo para o aterro, ou às vezes não é nem aterro, não é nem, enfim. Tem uma legislação, né, para descarte de pilhas e baterias, e ela estabelece valores, assim, porque as pilhas e baterias têm metais pesados, tem cádmio, tem chumbo, enfim, que são metais que contaminam, então, as águas subterrâneas, e aí isso pode chegar para nós, né, quando há aí uma coleta de algum poço de monitoramento, ou algum poço de captação de água. Então, o que existe hoje no Brasil são a obrigatoriedade do descarte, quem produz as pilhas e baterias tem a obrigatoriedade de recebê-las de volta como logística reversa, e existe pontos de coleta que muitos acontecem, por exemplo, em grandes supermercados,
né? Tem esses pontos de coleta, e o que deveria existir é que os representantes e revendedores também tivessem esses pontos de coleta, o que nem sempre é verdade. E pela legislação, tu poderia, inclusive, mandar para eles de volta, né? Então, isso também, hoje não tem uma estrutura toda aqui para que isso aconteça. Mas, de verdade, assim, o que existe? Algumas pilhas e baterias hoje já estão adaptadas para estar dentro dos limites permissíveis para lançar em aterro sanitário, então não precisaria ter a coleta, e outras tantas, que é a maioria, deveria ser descartada em locais, né, de retorno. Então, o que eu sugiro é assim, quando vai comprar pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, celulares, eletroeletrônicos diversos, verifica um local que já faz a logística reversa, que já recebe de volta. E às vezes, assim, até a gente quer pagar mais barato, aí tu vai comprar num local que cobra, tu paga um pouquinho menos, mas o outro local que está pagando um pouquinho mais é porque ele está recebendo de volta, ele está tendo um custo de receber de volta e mandar para tratar. Então, às vezes, assim, tu te dá conta disso, eu estou pagando um pouquinho mais, mas eu estou num lugar onde eu possa descartar depois de eu usar. Então, esse seria o caminho. Mas, de verdade, assim, não existe um caminho em todos os lugares, né? É tu olhar onde eu vou comprar e ver se, vocês recebem de volta, então é aqui que eu vou comprar. Para lâmpadas, por exemplo, também lâmpadas fluorescentes, né? Tem mercúrio dentro, tem vapor de mercúrio, e ela se quebra ali, é tóxica, né? Então, também é outra que o certo seria devolver. E aí tem locais que vendem e tem a logística reversa e recebem, e tem outros que não dão bola, então, assim. E às vezes cobram menos por isso, né? Sim. Bruno? Pode falar, Bruno. Bom, estava pensando aqui algumas coisas que tu estava colocando antes ali em relação à questão, por exemplo, do saneamento, né? Em algum momento, enfim, já acabei lendo algumas coisas a respeito, né? E me parece que o Rio Grande do Sul aqui era um dos piores estados aqui em termos de região sul e sudeste, em termos de tratamento, pelo menos que eu lembro e tal, de alguns dados mais antigos, assim. Acho que algumas cidades melhoraram um pouco, né? O caso de Porto Alegre, por exemplo, né? Alguns anos atrás teve uma Caxias obra também. grande, né, Exatamente. para tratamento de esgoto, né? Hoje já trata um percentual bem significativo do esgoto, né? Embora não completamente, até onde me consta. Isso. Mas acredito eu que no interior tem muitas cidades ainda que, né, não tratam, né, em sua maior parte aí a questão do esgoto, né? Então, implicações, né, mais básicas, digamos assim, isso teria assim a curto, médio e longo prazo. Bruno, assim, ó, das cidades menores, boa parte não trata exatamente isso. E o que eu verifico é uma questão, assim, muito de consciência de que o meio ambiente é de todos. Então, o que acontece? Se uma gestão de um município instalou um sistema de tratamento de efluentes no seu município, né? A Corsã já fez em vários locais, implementou o sistema de tratamento de efluente. O que a gestão seguinte tem que fazer? Tem que botar as tubulações na rua e conectar nas residências. E as pessoas também se conscientizar de que agora eu vou ter que pagar uma taxa por esse tratamento de esgoto, ou eu vou ter que permitir a conexão ou fazer a conexão com esse duto principal. Às vezes tem cidades que lançam o duto principal e cabe a cada morador fazer a conexão para poder chegar no tratamento. E aí o que acontece? A gestão seguinte, o primeiro foi lá e fez a rede de esgoto. A gestão seguinte vai investir em outras coisas e não quer saber disso. Porque entende, não, mas foi a outra gestão que fez, então eu não vou dar continuidade. Esquecendo que o meio ambiente é de todos e que, na verdade, todo mundo lucra com o meio ambiente mais, né, equilibrado. Então, o que eu vejo assim, eu vejo cidades que têm tratamento de esgoto, mas não têm a conexão, então o tratamento de esgoto fica lá parado e não opera. Eu vejo cidades que têm daí toda a rede de drenagem, mas daí não tem o tratamento de esgoto, que também não adianta, né? Então, assim, a gestão pública investindo, porque também não consegue investir em tudo num único mandato, então acaba que esse planejamento de longo prazo das prefeituras, assim, que eu vejo que é importante, mas ao mesmo tempo tu tem que despertar para essa consciência de que eu preciso dar continuidade nas ações ambientais do prefeito anterior, do governo anterior, porque na verdade é um contínuo cuidado com o meio ambiente. E aí acaba sendo assim, não, o outro fez, eu não vou dar, não vou, eu vou investir em outra coisa, vou investir numa praça, eu vou cuidar de outra coisa e não dá continuidade. Então eu vejo assim, tem cidades desse jeito, né, umas com tratamento de esgoto, umas com a rede sem tratamento, e as terceiras que nem olharam para isso ainda, né? E vejo daí a gente tá, por exemplo, eu atuo como ECAI, já atuei como
como conselheira, hoje eu participo através da Comissão Permanente de Assessoramento, e a gente vê, assim, muito um papel com o Ministério Público hoje, cobrando das prefeituras, né, o plano de saneamento municipal, e que esse plano de saneamento não seja algo que está lá na gaveta guardadinho, que ele seja algo vivo, com metas para serem, né, cumpridas, e metas de longo prazo, onde uma gestão passa essa informação para outra, deixar isso no nível técnico, porque tem as pessoas técnicas nas prefeituras que pode dar continuidade. Mas aí, voltando lá à tua colocação, Brasil, o Rio Grande do Sul começou como pioneiro, eu falei que a legislação do Rio Grande do Sul é de 1994, quer dizer, foi antes da nacional, que é de 97, são boas legislações, uma não conflita com a outra, elas podem ser cumpridas, mas a questão é que outros estados, pela indisponibilidade de água, por períodos de seca, acabaram despontando, assim, então estruturaram a cobrança, e com a cobrança do uso da água veio mais recursos para tu poder investir em projetos e poder melhorar o tratamento de efluentes, mas muito movimentado pela necessidade da disponibilidade do recurso, o que hoje no Rio Grande do Sul a gente ainda não vê, porque a gente tem, né, essa água em abundância, não de tão boa qualidade mesmo, como tu colocaste, mas ainda, né, com um tratamento possível e barato para ser fornecido. Acho que um ponto importante, né, que tu estava falando ali, é a questão da conscientização das pessoas, né, porque, bem ou mal, esse tipo de obra, né, de saneamento, às vezes é um tipo de obra que daqui a pouco não aparece muito, né, e isso do ponto de vista político também acaba tendo um viés bastante grande, né, às vezes acaba sendo para uma administração mais interessante, né, pegar verbas, investir em algum outro tipo de, né, de obra que apareça mais, digamos assim, e possa render mais eleitoralmente, Exato. investir numa obra estrutural, que é isso, é um problema que daqui a pouco muitas vezes as pessoas não veem, não aparecem, até porque tem, como tu falaste, né, abundância de água, né, então a pessoa ali não está sentindo falta no dia a dia daquilo, mas daqui a pouco sente mais falta de, sei lá, asfaltar uma rua, ou, enfim, algum outro tipo de obra. Praças, eu vejo muito investimento em praças, em coisas assim que aparece, aí a comunidade adora, aí vamos fazer esporte. Porque é importante também, né? Mas, enfim, tudo é importante. Acho que isso, né? Como não tem essa conscientização também, e é um tipo de obra que não aparece, acaba ficando muitas vezes, geralmente, né, em segundo plano, né? Exatamente. Fernando, tu levantaste o braço. Não, Patrícia, é muito interessante isso que tu estás explanando para nós, mas eu tenho uma curiosidade enquanto leigo. A pessoa que está em casa escuta muito, seja na televisão, nas rádios, nos jornais, é preciso tratar os dejetos, é preciso tratar o esgoto, mas a pessoa não faz ideia quais são as etapas do tratamento de um esgoto. Então eu queria ver se tu, de uma forma simples, nos poderias ensinar como é que se trata o esgoto. Por exemplo, um resíduo que cai no rio, como é que a empresa vai lá, tira o resíduo, leva para onde, faz o quê, isso depois vai ser transformado em quê? Então eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho de uma forma simples, mas deste processo para a pessoa ter um mínimo de entendimento. O tratamento de esgoto, normalmente ele acontece em três etapas, assim, né? Então, nem todas as estações têm as 3 etapas, às vezes algumas precisam até de uma 4ª etapa, mas basicamente assim, tem uma primeira etapa, que é uma etapa mais para retirada do grosseiro, onde se faz um gradeamento, por exemplo, onde tu tira ali o que está chegando, ela falou da esponja, o que está chegando de folha e tal, então precisa retirar esse material grosseiro, né? E depois é feito um tratamento para tirar toda a carga orgânica, que na verdade o que mais tem no esgoto é a carga orgânica, né? Enfim, das fezes, urina e degradação de alimentos, enfim. Então essa carga orgânica ela é tratada normalmente com lodo ativado, também com biodigestor, tem algumas técnicas, mas assim, o mais comum é lodo, né? E aí aqui no Citel, por exemplo, a gente trata com lodo ativado, então daí tem micro-organismos que junto com com oxigênio vão degradando essa matéria orgânica, e aí depois a gente tem, enfim, sistema de decantação, ou que retira esse lodo, né, o lodo é descartado como resíduo, e essa água daí já está livre dessa carga orgânica. Aí tem que ver o que mais tem na água, né, então o tratamento terciário pode ser um polimento final, pode ser uma filtragem, pode ser... Aí tem tratamentos diversos, osmose reversa, eletrodiálise, enfim. Aí vai depender muito do que tem essa água, né? Então, para tratar a parte de inorgânicos.
E aí se a gente e também o que que a gente quer com essa água depois, né, então se tu quer uma água própria para reuso, para indústria, aí a gente acaba sendo tratamentos, assim, de osmose reversa, eletrodiálise e tal, que tu faz umas filtragens mais finas para tirar, né, partículas, né, inorgânicas. E se a gente quer daqui a pouco somente uma água que tu vai colocar no rio, às vezes muitos lugares, as estações, né, de municípios e tal, tem tratamento primário, que é esse mais grosseiro, tratamento secundário com lodo, enfim, alguma técnica que reduz a carga orgânica, e aí já descarta no rio. Tem no Rio Grande do Sul tem legislação para isso, que tu verifica qual é a quantidade que tu pode descartar no rio, assim, não vai, assim, descartar uma quantidade grande, daqui a pouco, né, mesmo tendo tratado, não está bem tratado, daqui a pouco pode prejudicar. O rio tem quantidade, assim, para calcular dessa vazão de saída. E hoje a gente tem, no Rio Grande do Sul é muito estruturado a parte de sistema de outorga. Então existe outorga de uso d'água tanto para captação, né, e a ideia é também ter para lançamento, né. Então, assim, a água que tu descarta no rio, mesmo depois do tratamento, que tu tem uma outorga, quer dizer, de alguma forma o órgão, né, o ambiental, né, na verdade ali o Departamento de Recursos Hídricos, te dá um documento que diz: "Tu pode captar tanta água X, uma quantidade de água X, ou tu pode descartar uma quantidade de água X nessa condição, né. E isso é um passo importante dessa gestão de recursos hídricos, e um outro passo seria tu começar a pagar por essa água que tu está captando e por essa água que tu está despejando, e proporcional ao que tu despeja, quer dizer, se tu tem mais, sei lá, demanda aqui DBO, nitratos, nitrogênio, enfim, né, dependendo do que for estabelecido como parâmetros e valores, tu poder pagar um pouco mais, porque tu está lançando com uma pior qualidade, ou paga ou recebe uma redução de valor quando está lançando com uma menor qualidade. Então, essa gestão de recursos hídricos dessa forma já existe em outros locais do Brasil, induzidas principalmente pela necessidade, mas eu vejo que dava para evoluir no Rio Grande do Sul nesse sentido, e aí começar a cobrar por essa captação, e aí se tu começa a doer no bolso, acaba que tu cuida, daí, né, daí começa as coisas mais simples, se eu estou pagando pela água, eu não vou deixar a torneira aberta quando eu escovo os dentes, eu vou fechar. Se eu estou pagando pela água, eu não vou tomar um banho de 30 minutos, eu vou tomar de 5, porque dói o bolso. Agora, enquanto a gente está pagando bem pouco por essa água, claro que a gente paga, eu sei que paga, né, mas a gente paga pouco, porque na verdade a captação ainda é gratuita, então a gente está pagando só o tratamento, né, e a distribuição. Então, no momento que isso começa a doer no bolso, a gente vê com a energia elétrica, né, começou a aumentar os valores, as pessoas começaram a repensar, e hoje tem muitos locais que estão indo na linha de energia solar, implementando as placas solares em casa, porque a energia elétrica começou a ficar mais cara. Hoje a gente vê também pessoas já falando em carros elétricos, né, porque a gente vê que o preço da gasolina está subindo. Então, assim, vejo nesses sentidos. E vejo com relação a efluentes e resíduos, que como a gente ainda paga pouco pela água, a taxa de esgoto, então, é mínima, e para resíduos, né, simplesmente vem alguém lá e tu descarta o resíduo e parece que dali tu te livrou dele, né. Mas não é bem assim, né, porque na verdade cada vez a gente tem mais lugares aí tendo que ser preparados para descartar o resíduo, assim. Então eu vejo que é tudo consciência, né, é tudo te dar conta de que não existe lá fora, que estamos todos juntos aqui no planeta Terra. Pode falar. Teu microfone está no mudo, eu acho, não estou escutando. Isso. Ai, desculpa. A gente vê claramente que tem dois motores que induzem, né, essa mudança de comportamento. Uma é o voto, né, para mudar comportamento dos governos e políticos em geral, e as pessoas é o dinheiro, e a indústria também, as empresas, né. Então, claro que se houver uma conscientização e as pessoas de fato valorizarem isso, os governos vão acabar também fazendo, porque é o voto daquelas pessoas que interessa, né. Mas eu queria falar que o importante seria a gente começar com as crianças, né, porque para ir mudando o comportamento desde cedo em escolas e tal. E eu queria saber se tu conhece, assim, se existe um programa estruturado de educação ambiental ou se é meio que iniciativas isoladas de uma escola ou de outra, ou tem alguma coisa organizada, assim. Deixa eu só te colocar um terceiro fator, que eu acho que é o principal. Tem o bolso, tem o votar direito, e vou te dizer que eu acho que é o que está mais pegando hoje, as mudanças climáticas, né.
esses eventos de chuvas extremas, de tempestades, de temporais, e é uma realidade e ele tende a se acentuar. E aí talvez seja um crescimento pelo medo. Eu não acho a melhor forma, mas eu vejo que esse vai ser um caminho, assim, das pessoas se darem conta aí, tá, né? Mudanças climáticas vai alterar muita coisa, né, secas extremas, essas temperaturas extremas, então, e E o próprio talvez lixo seja, que volta para ti, né? sim, O próprio lixo que tu joga na rua, ele entope o bueiro ali e volta para tua casa pela, pela chuva e alaga as ruas e tudo mais, né? Então exatamente. não tem Então muito eu como acho, se desfazer assim tão facilmente do lixo. exatamente. E as doenças causadas por um consumo de água, né, de uma qualidade inadequada, assim, também, né, daqui a pouco. Então, acho que as crianças estão despertando para isso bastante. Existe legislação de educação ambiental, mas não é muito estruturada a ponto de, né, cobrar, enfim, de ser mais popularizada, de cobrar prazos e ter uma estrutura mais robusta. Mas, assim, eu vejo na grade curricular, acompanho eu tenho uma filha que está em escola, tenho amigas que têm filhos que estão em escola e tal, e eu vejo que já é uma temática sendo usada bastante, assim, em relação à disciplina de ciências, à disciplina Uhum. de geografia, então já tem falado disso, assim. E aqui no Polo Petroquímico a gente tem a estação ambiental, onde a gente fez uma verificação do currículo, né, do ensino fundamental, e aí a gente começa trabalhando com os pequeninhos, a gestão de resíduos, que é o mais simples, né, que eles conseguem entender as cores aí das embalagens. Aí a gente tem depois um grau que se trabalha com águas efluentes, também trabalha com biodiversidade, com sustentabilidade, enfim. Então, vai crescendo em anos, né, de escolares, e aí vai crescendo a dificuldade e a gente vai trazendo novas temáticas de sustentabilidade, gestão, enfim. Mas é um programa que a gente desenvolveu aqui com a nossa equipe aqui que trabalha no Polo. Mas não vejo algo nacional. O Rio Grande do Sul teve algumas iniciativas bem legais de programa de educação ambiental em governos anteriores. E tem bastante coisa boa, assim, só que não é exatamente estruturada, que vá para todos os públicos, eu não conheço. Talvez tenha e eu não conheço. Mas eu vejo muitas ações individuais, assim, de educação ambiental, como essa que eu falei da Estação Ambiental Braskem, tem algumas outras empresas que fazem esse trabalho, e tem muitas escolas que já estão com um corpo técnico trabalhando isso, assim. Eu perguntei assim das escolas, porque o ideal é que fosse estruturado de cima para baixo, para tu poder ter, por exemplo, tu vai falar para a criança que tem que separar o lixo, e tu tem que ter ali a coleta Sim. Especializada para isso ou para aquilo, porque senão ele, tá, e o que eu faço com a pilha aqui? Pá, acaba tirando no chão mesmo, porque não tem onde botar. Sim. Então, uma coisa tem que ser casada com a outra, né? De ter a estrutura. Por isso que eu perguntei assim se era uma coisa estruturada do Estado ou do município, porque senão acaba sendo coisas isoladas de uma escola, de outra escola, um professor ou um diretor que se interessa mais, acaba favorecendo. E tem na base nacional curricular, tem essa parte de educação ambiental. Mas, como tu não tem a coisa estruturada, assim, acaba ficando um pouco capenga, às vezes fica mais no nível mais teórico do que prático, né? Concordo muito contigo, exatamente assim que eu percebo também. E vejo que isso tem um espaço, assim. E aí, como eu comentei a questão de auditorias, por exemplo, na indústria, né, que a gente tem para o descarte de efluentes, de resíduos, de emissões, que tem os limites, que tem os relatórios, que a gente, né, numa auditoria, a gente mostra, e aí esse relatório de auditoria vai para o órgão ambiental, e ele é, né, um documento que embasa um novo licenciamento. Para a educação não tem, Maria Flávia. Então, o que eu vejo precisa ainda, daqui a pouco, de um desses pilares de sustentabilidade, também a educação ser um pilar, né? Hoje não é. Então, assim, as ações de educação ambiental hoje são algo muito mais voluntário do que algo que preciso cumprir tal legislação. E talvez precise desse passo, assim. É obrigatório numa empresa
que tenha 5 horas de educação ambiental por ano para os seus funcionários, alguma coisa assim. É obrigatório, e acho que seria um bom caminho, né? Porque a gente vem falando assim, o despertar da consciência não acontece sozinho, né? Precisa, às vezes, de algum empurrão. E talvez esse seria um caminho bom assim, para isso. Ter algo mais estruturado. Que talvez até tenha e eu desconheça, mas assim, não nos é cobrado dessa forma, né? Não, eu acho que não tem, não. Eu acho que é meio iniciativas isoladas em determinadas escolas, ou professores, ou diretores que dão mais força para isso, mas meio quase um voluntariado mesmo, assim, né? E é mágico o trabalho com a criança, assim, eu fiz já alguns projetos voluntários, assim, as pessoas me chamam para dar palestra e tal, e é incrível que eles perguntam e depois dão feedback e se envolvem e querem fazer, então é bem legal. Acho que vale muito a pena evoluir nesse sentido. Claro. Fala, Fernanda. Patrícia, pegando esse gancho da professora Maria Flávia, eu queria tu tens uma filha pequena, que é uma graça, um amor, super inteligente, e eu queria te perguntar se tu notas que a tua filha tem uma relação diferente com o meio ambiente hoje que tu tinhas quando tinhas a idade dela, ou seja, se ela tem mais consciência, se tu fizeres alguma coisa que errada ela te chama a atenção, mãe, não pode fazer isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da experiência de teres uma filha pequena, nesse contexto do meio ambiente. E também uma segunda coisa que eu queria te perguntar, que eu vi estes dias uma matéria na televisão, que no Rio de Janeiro existe um projeto nas comunidades carentes de que as pessoas recolhendo lixo, elas vão ter a luz mais barata. E eu queria te perguntar se aqui no Rio Grande do Sul nós temos algum projeto parecido, em que é que consiste isso? Ou seja, a pessoa recolhe lixo, leva para um determinado lugar e em troca ela tenha... Alguns até dizem que, dependendo da quantidade de lixo que recolhem, tem a eletricidade de graça. É um projeto que eu vi, achei bem interessante esse projeto. Tá, então, assim, em relação à Olivia, né, minha filha, eu vejo muita diferença, assim, acho que a gente, na nossa geração, a gente não tinha essa consciência, eu acho que tinha tanto essa questão do lixo, da reciclagem, da disponibilidade, mudança climática, eu acho que hoje em dia a gente já fala mais disso, assim. Acho que ainda tem muito espaço para falar, mas já se fala bastante. E principalmente porque as mudanças climáticas estão acontecendo, aí a gente está vendo assim, mas não chovia desse jeito, mas não alagava desse jeito, mas não. Então eu vejo isso muito forte. Eu até conto para vocês um caso que foi muito interessante. Desde que ela nasceu, assim, bem pequenininha, a gente sempre fez coleta seletiva e ela foi em algumas palestras minhas, enfim, né, alguns eventos de educação ambiental, e eu ensinei ela a descartar o resíduo, né, no lixo. E aí meu irmão ia casar e ele pediu para ela ser aia do casamento e pediu, a minha cunhada hoje, pediu para ela jogar pétalas. E as pétalas caíam no chão e ela juntava. E as pétalas caíam no chão, ela juntava. Ela não conseguia deixar as pétalas no chão. Então, foi um complexo para mim ensinar ela que ela podia deixar as pétalas no chão, que alguém que não ia ser ela ia juntar para receber, porque ela não conseguia deixar as pétalas no chão. Então, eu achei interessante isso, porque isso é a consciência, né? É tu entender que não é o outro que tem que ali, eu jogo um papel de bala no chão e outro que coleta, porque não vai ter outro e isso vai para uma boca de lobo e vai daqui a pouco voltar para ti como enchente, né? Então, eu vejo isso muito forte nela. E vejo hoje nos colegas dela, na escola, eu acho que assim, aí uma pessoa tem essa consciência, comenta com outra, e isso é um trabalho que vai, né, acontecendo, assim. E outra coisa daí, falando de projeto como este do Rio nós não temos, mas eu já vejo em alguns municípios com muita alegria, por exemplo, aqui em Montenegro, eu trago que eles chamam eles pegam plástico, é uma empresa do município que faz reciclagem de plásticos, e ela recebe da comunidade. Tu vai lá e leva o teu plástico, e aí hoje ela já recebe outras coisas também, papel e tal, e ela troca por moedas que é uma ecomoeda. E tem alguns locais do comércio que aceitam essa ecomoeda. Então, tu leva o teu resíduo, eles pagam e te dão essas moedas, e essas moedas usa para comprar sorvete, usa para comprar leite, usa para desconto em roupas no comércio. Então, o comércio foi aderindo a essas moedas e aí gira em função disso. Então, eu acho muito legal, mas, de novo, né, são iniciativas pontuais, assim. Mas é algo muito legal.
Então, assim, também tem esse se chama Bitcoin, né? Tem EcoPoint, e aí, enfim, tem alguns municípios já fazendo isso, assim, recebendo em cooperativas, né, esses resíduos e pagando por essas moedas alternativas. Continuando a falar assim, sobre a educação das crianças, uma dúvida que eu fico é que muitas vezes tem nas escolas, eu já vi em várias escolas ter a educação relacionada ao meio ambiente, mas quando chega na hora, como a prof tinha comentado, às vezes meio que não sabe o que fazer com aquilo. A criança vai lá, separa, por exemplo, o seco do orgânico, daí chega na hora, os pais nem sabem qual sacola que bota, quando que passa. Tem algum lugar que as pessoas pudessem pesquisar para saber, que seja meio padrão, assim, né? Porque eu sei que em Porto Alegre tem, especificamente no site da prefeitura, diz os dias que passam, mas eu não sei como é que funciona nas outras cidades. Tu poderia comentar um pouquinho onde é que a pessoa poderia se informar, algo assim? Sempre é na prefeitura, porque a responsabilidade da coleta seletiva é da prefeitura. Então, em muitas cidades tem no site das prefeituras, ou tem alguns folhetos, ou pode ligar para a prefeitura e perguntar. Então, assim, a prefeitura tem a responsabilidade de realizar a coleta dos resíduos nos municípios e ela deveria informar. E muitos lugares eles não têm isso estruturado. Eu vou dar um outro exemplo de uma outra cidade que eu acho engraçado. Eles não conseguiram estabelecer dias de coleta de orgânico seco em Triunfo, aqui em outra cidade que eu conheço. E aí, então, o caminhão do lixo seco anda atrás e o caminhão do lixo orgânico é na frente. Aí, porque não conseguiram estabelecer dias, então eles fazem a mesma dia. Aí o cara do lixo, o cara que vai coletar o lixo, verifica se está pesado ou está leve e diz, é para ti, é para ti. Então, é claro que não temos uma boa aderência, né? A pessoa não consegue, né? Porque acaba que, assim, se está um pouco mais pesado, ele já acha que é orgânico, às vezes não é, né? Então, mas é a prefeitura que tem esse papel. E acho bom é isso, assim, é ligar para a prefeitura, incomodar, às vezes, positivamente, né? Porque essa crítica positiva, daqui a pouco, as prefeituras, às vezes, não se dão conta, né? Que os cidadãos estão querendo fazer a seleção, fazer a segregação e querem, né? A coleta diferenciada. E aí não divulgam, porque acham que não tem interesse. Eu tenho uma pergunta a respeito do plástico, que a gente meio que foi inundado, assim, nossa cultura, né? Tudo é de plástico, e o plástico ele é ótimo para muitas coisas, então ele acabou substituindo vidro, substituindo outras coisas, né? Eu lembro, assim, quando eu era adolescente, garrafa era uma coisa que a gente devolvia e ganhava dinheiro, né? Tu comprava cerveja, sei lá, um refrigerante, depois quando tu ia comprar de novo, tu levava a garrafa vazia e vinha com a garrafa cheia. Isso valia alguma coisa, era muito pouco, mas valia alguma coisa. Hoje, como o plástico ele é totalmente descartado, né? Não vale nada, então é jogado no meio da rua. E depois vai para o rio, e depois vai para o mar, e a gente sabe que o plástico está assim, se amontoando em lugares, nas florestas, enfim, em qualquer lugar, a gente olha, sempre tem. Então, tu acha que existe alguma perspectiva, assim, de voltar um pouco e voltar a usar outro tipo de material em coisas que poderia substituir o plástico? Ou tu acha que isso é meio inevitável, aí nós vamos caminhar talvez para um plástico degradável, sei lá, alguma coisa... Assim, que solução tem para essa coisa meio sem saída que eu vejo, assim? Então, o que eu acho, assim, eu vou botar de novo a responsabilidade compartilhada, tá? Principalmente nas prefeituras, de novo. Então, eu acho assim, existe o mau uso do plástico, sim. Existe a interpretação equivocada da questão do descartável, quer dizer assim, eu vejo hoje, eu até me assusto quando eu escuto isso, mas eu ainda escuto de pessoas dizendo, eu não vou lavar louça, eu compro descartável, eu uso e boto fora. Eu disse, gente, qual é o problema de lavar uma louça, né? Então, assim, eu fico chocada às vezes, não, porque eu vou receber algumas pessoas, é tudo descartável para poder botar tudo fora e me ver livre, mas a história não existe lá fora, é tudo dentro do planeta. Então, assim, acho que o plástico é fundamental para a saúde, né? A gente enfrentou a pandemia aí vendo, né, quanto o plástico é necessário na saúde. Acho que o plástico é necessário porque se transporta em longas distâncias, ele é mais leve do que outros, né,
materiais e com isso ele gasta menos combustível, tu pode botar uma quantidade maior de matéria dentro do mesmo transporte, assim. Eu vejo que tem coisas que o plástico tem o seu diferencial, e tem outras coisas que não precisa ser de plástico. Então, assim, lavar louça, qual é o problema? Não precisa ter copo descartável. Ah, em algum momento importante no hospital, com certeza. Ah, eu vou fazer um evento para 1000 pessoas, bom, enfim, né, daí sim. Mas, assim, usar copo descartável, por exemplo, em casa, não vejo sentido, né. Então o que eu vejo, assim, é o uso inadequado pela não consciência de que isso vai parar em qualquer lugar. E a segunda coisa, de novo, é a coleta, né. Então, assim, tem a questão de que se eu quero descartar seco e orgânico, eu separo o seco e orgânico para o plástico ser reciclável, e a prefeitura vai lá e junta tudo e põe no aterro, não dá. Sim. Se eu pego e estou caminhando na rua e como um chiclete, uma bala e jogo no chão, não dá. Tem que no mínimo botar. Tem que ter nas cidades um local para botar o resíduo, esse o pequenininho, já que se as pessoas não querem transportar no bolso, eu passo com o meu bolso cheio de coisa. Eu sou uma pessoa que se vejo coisa no chão, eu vou botando no bolso, chego em casa, boto tudo no lixo e boto a calça para lavar, mas eu faço isso, assim, como uma rotina, não beijo coisa no chão e não pego. Mas isso é um hábito que não é comum. Então, e acho que as prefeituras têm esse papel de fazer a coleta seletiva, de mandar o plástico para reciclagem. Então, assim, plástico pode ser plástico de novo. Aqui na Braskem a gente está fazendo agora testes para começar em janeiro até. A gente vai receber o plástico como nafta circular, quer dizer, o plástico lá reciclável, a gente ele vai voltar, né, a ser um plástico bom de novo, vamos dizer assim, né, porque às vezes os plásticos reciclados, eles são plásticos que acabam usando para produtos de segunda linha, né, tu faz balde, faz, enfim, coisas menos exigentes e não, né, um plástico novo que seria um virgem para que não tenha contaminação, que tu possa usar para alimentos ou para saúde, né. Sim. Mas, assim, a gente está já nesse exercício de tentar trazer lá, né, com uma reciclagem química, trazer esse plástico para retorno para a cadeia. Patrícia, pegando nessa questão do plástico, que a professora Maria Flávia trouxe e tu explanaste a tua opinião, existem matérias, eu não sei se é fundamentalismo, se é materialidade nua e crua, que existe uma ilha de resíduos de plástico navegando aí pelos oceanos. Eu escutei que era do tamanho de um país da América Central, que é uma coisa assustadora, que fica simplesmente navegando de um lado para o outro, já estando, claro, criando dificuldade na vida marinha, até a própria navegação já está a encontrar problemas porque se chocam com esses resíduos. E eu queria te perguntar, enquanto engenheiro químico, talvez a curto prazo, mas a médio prazo, além da educação das crianças, das pessoas, de mudarem os seus hábitos, tu acreditas que a indústria química ela vai dar resposta a tratar resíduos em tão grande quantidade como esses aí? A Braskem assumiu compromissos com isso, por exemplo, que é uma petroquímica brasileira, né, que tem, né, fábricas em várias partes do mundo, assim. A gente está nesse caminho. Então, assim, foi na mídia há meses atrás, a gente fez um licenciamento, até eu conduzi aqui com uma equipe, e onde a gente está fazendo o plástico verde, né? Então, o plástico vindo da cana-de-açúcar como uma, né, uma matéria-prima renovável e não mais do petróleo. Então, a gente já tem uma planta, é tecnologia nacional, e a gente está ampliando a capacidade agora com licenciamento, um investimento de 400 e tantos milhões da Braskem. Então, a gente vê que as indústrias, de novo, já despertaram para esse processo, já tiveram, né, o seu aprendizado e estão fazendo, né. Eu acho que isso assim, é um passo lento, mas já tem essas atitudes, assim. E vejo que não vejo muito um mundo sem plástico, mas vejo um mundo com mais consciência, onde o plástico seja usado para o que é necessário, seja descartado adequadamente, seja coletado, né, adequadamente, seja encaminhado para o destino onde possa ser reciclado e retornando para a cadeia. Pode não ser como matéria virgem, mas gerando outros produtos que não tenham uma necessidade de ser tanta pureza ou, né, um cuidado com o alimento. Então, eu vejo o papel da indústria, de novo, nesse processo, e vejo ainda, de novo, né, o cidadão a parte da questão pública, né, precisando também despertar para que
entender que todos nós estamos nessa cadeia. Não adianta falar mal da indústria petroquímica, por exemplo, da química, né? Se o plástico não chegar para nós, a gente não vai conseguir reciclá-lo. Então, assim, é o dever de cada um, todo mundo consome plástico, né? Então, assim, tudo descartar. E, por exemplo, papel também pode ser reciclado muitas vezes. Mas aí, por exemplo, a pessoa pega um copo, toma um café. Aí tomo só metade do café, enjoei do café, já boto junto no lixo. Não, é lixo seco, não é para botar café. Daí tu pega essa água com café e aí suja o papel. E aí também reduz a reciclabilidade do papel. Quer dizer assim, é entender um pouco um pouquinho, sabe, que tu te dê conta. Se eu só vou tomar isso do café, serve só isso? Por que tem que servir inteiro para consumir um pedaço e botar o resto fora? Por quê, né? Então, assim, tu tá desperdiçando um bem aí. E aí falo de alimento também, né, que poderia ser tratado adequadamente. Tu me perguntaste, Vanessa, há um tempo atrás das esponjas. A esponja não adianta. Depois que usou a esponja, ela tá suja, é resíduo orgânico, né? Mas a gente vê muitas coisas que podem ser recicladas, tipo metal recicla infinitamente, vidro recicla infinitamente. Então, assim, vidro quebrado tem problema nenhum. Na verdade, eles quebram tudo na indústria para poder reciclar, né? Então, tem muita coisa que pode ser reciclada, mas precisa chegar nas cooperativas, precisa chegar nos recicladores. A Gerdau faz um trabalho muito bonito e, assim, boa parte hoje né, dos produtos da Gerdau são de matéria-prima reciclável. Gente, chega a ser, acho que é 60% da quantidade de matéria-prima dele. É um número muito alto, assim, não lembro exatamente de cabeça, mas é bem alto. Então, assim, tem muita gente fazendo o seu papel, mas ainda tem muito de despertar também. Patrícia, Falem. outra curiosidade que eu tenho que é o seguinte, nós sabemos, eu te conheço bem, então sei o que tu pensas, mas infelizmente o mundo, a roda do mundo é através do dinheiro, ou seja, quando o ser humano vê que pode ganhar dinheiro, bom, vou investir naquilo. Tu acreditas que o tratamento de resíduos pode ser, além da questão ambiental, um bom negócio para o município, o país que investir fortemente no tratamento de resíduos? Tu acreditas que isso vai trazer desenvolvimento a essa região? E não apenas despesa, digamos assim? Nós temos uma cidade no Rio Grande do Sul, 2 irmãos. Tem uma cooperativa de catadores de resíduos. Os caras ganham, eu não me lembro bem agora, mas assim, um tempo atrás a gente visitou, enfim. Ganham, sei lá, um salário de 3 mil por mês, tem moto, tem casa, sabe? Então, assim, e é uma cidade que faz muito bem feito o seu trabalho de coleta seletiva e reciclagem. Então, sim, Fernando, a questão é tu investir, tu organizar, tu receber o resíduo, tu saber processar. E aí tem que, né, tipo assim, para plástico, ter prensa que possa, né, daí transportar uma quantidade maior, né, num único caminhão. Então, assim, tem coisas que se podem fazer hoje com tecnologia para aumentar o ganho de cooperativas. Então, eu acredito, sim, nisso, que pode ser estruturado. E não, assim, simplesmente um lugar fedido, onde o que eu não reciclo, eu já boto ali no fundo do pátio. Não, um lugar estruturado, onde eu possa, né, dar fim adequado a vários materiais plásticos e metais, enfim, o que for. Acredito. Eu queria também te perguntar, agora aproveitando o gancho da conversa, a questão dos pesticidas. Tá? Eu sou português e na Europa nós temos uma legislação muito restritiva. E nós escutamos que aqui no Brasil os alimentos, pelo menos grande parte deles, pelo menos os que ficam aqui no Brasil, que não são exportados dentro dessa legislação, têm uma quantidade muito grande de pesticidas. E eu queria te perguntar, enquanto engenheiro, se isso procede, ou seja, se nós realmente estamos a ser envenenados sem saber, ou por outro lado, tu referiste que a legislação é bem rigorosa, isso não é verdade, e que o agronegócio aqui, ele cuida da qualidade, digamos assim, do que nós brasileiros e o estrangeiro vivendo aqui com muito orgulho, nós ingerimos diariamente. Eu tenho muito orgulho do agronegócio. Acho que a grande escala assim, de produção de alimento também é importante, né, para reduzir a fome no mundo. Eu acho horrível pensar que tem gente que passa fome, tem gente que come uma refeição por dia.
e acho que o agronegócio vem para isso, assim, de fazer a produção em larga escala. E, de novo, eu vejo pessoas muito conscientes botando só o necessário de adubo, o necessário de fertilizante, o necessário de pesticida, cuidando dos prazos de carência para poder fornecer produtos adequados. E vejo outros locais e outros, né, agricultores não dando a mínima para isso. Então, de novo, vem a consciência. Então, eu acredito que às vezes a gente consome, sim, coisas que não são tão adequadamente, né, cumprindo o prazo de carência, e vejo que em outros momentos a gente consome coisas muito boas de, né, agricultores ou empresas, né, do agronegócio que são estruturados, que são responsáveis, que fazem o seu papel. Assim como tem na indústria, tem as grandes indústrias que se ocupam e tem algumas indústrias menores que tratam uma parte do seu efluente, uma parte lança sem tratar. Assim tem. Então, assim, tem prefeituras muito estruturadas, né? Por exemplo, Porto Alegre é uma prefeitura estruturada, Caxias, eu falei, tem outra, falei agora de Dois Irmãos, e vejo outras prefeituras que o cara não está nem aí. Então, assim, tudo passa pela consciência. Então, a questão é tu despertar a consciência e te dar conta de que não existe lá fora, de que todos somos um, de que o planeta Terra, a gente está tudo ligado, a pandemia está mostrando isso, o que aconteceu na China acontece aqui, daqui a pouco nos Estados Unidos vem acontecer aqui, e isso vale também para a gestão ambiental. Então, assim, o plástico que tu descarta aqui vai para o mar, é isso. E volta daqui a pouco de outra forma num microplástico que tu está tomando. E daqui a pouco tu está tendo um problema de saúde por isso, porque não tratou direito, porque a estação de tratamento não estava adequada. O problema é da indústria de plástico? Não. O problema é da consciência. É a consciência que precisa, né, mudar e aparecer. E as pessoas se darem conta do coletivo, da fraternidade, de que precisa cuidar do todo. Tu tens referido várias vezes que a Prefeitura de Porto Alegre é bem estruturada e, em cima disso, eu queria te perguntar se tu podes nos dizer qual é a saúde do Rio Guaíba, que é emblemático aqui, que atravessa aqui Porto Alegre. Nós várias vezes escutamos aqui as pessoas se queixarem da qualidade da água que consomem. Então eu queria te perguntar se nos podes dizer como é que está o Rio Guaíba. Ele está bem, está doente, como é que ele está? A gente já teve cenários mais difíceis e vejo assim que a qualidade com a implementação da extração de tratamento de esgoto, enfim, está melhorando. Eu não acompanho diretamente esse comitê, eu acabo acompanhando mais o comitê mais próximo aqui ao polo, né? Mas eu vejo assim que a água, por exemplo, até hoje a gente tem locais no próprio, em Porto Alegre, por exemplo, Lami, Belém Novo, onde tu pode já tomar banho no rio, Fernando, sem risco. Então dá para tomar banho. Antigamente as pessoas, né, tomavam banho bem há muitos anos atrás, assim, nós éramos nascidos, meu pai contava disso, que tomava banho no rio, e depois isso era impensado, que as pessoas criavam feridas, e hoje a gente já tem muitas praias que pode tomar banho. Então, assim, o que eu vejo, partindo lá de Itapuã, Lami, Belém Novo, a água já está muito boa, a gente tem a água ainda ali, tipo Ipanema, né? Tem dias que não chove há dias, a água está de melhor qualidade, daqui a pouco a chuva vem, e a chuva com vários pontos daí, né, de esgoto sendo conectado com a rede de drenagem de água, acaba levando esgoto para o rio, e aí a gente tem. Então, assim, a gente tem um crescente de melhora da qualidade da água, estamos longe de estar com uma qualidade da água excelente, mas ainda tem essa questão de tem muitos pontos, assim, tem que tratar ainda, né, bastante, para estar excelente. Pode falar. Aproveitando o tema aí que a gente está falando, né, numa questão mais ambiental local aqui, envolvendo o Rio Guaíba, por exemplo, né, tem um outro projeto, né, que está suscitando aí bastante debate, até como tu falaste, né, que tu está na região do Polo, né, o Polo, para quem não sabe, está nos escutando, né, localizado em Triunfo, enfim, uma cidade mais ou menos próxima à capital Porto Alegre, e também nessa região tem um projeto, né, de uma mina muito grande, né, de extração de carvão, mina Guaíba, que, enfim, tem suscitado aí bastante debate. No momento o projeto está travado e se tem um temor bastante grande com a questão do impacto ambiental desse projeto. Então, só para, né, não perder a oportunidade, se pudesse falar um pouquinho para a gente aí sobre como tu vê isso, né, se tu tiver
claro, sentir aí confortável para falar, acho que Sim, seria interessante. sim, eu assim, o que eu vejo, tem muita coisa que é mito. Então, assim, toda a gestão da mina Guaíba, da retirada de carvão, eu vejo como carvão é um combustível importante. Nós temos uma reserva grande de carvão no Rio Grande do Sul. Vejo, claro que sim, que ele, né, a gente está falando aí, quando fala em mudanças climáticas, em descarbonizar, então, em parar de usar o carvão, porque ele é um emissor, né, de gás de efeito estufa, mas também vejo que tem tecnologias muito importantes que podem reduzir as emissões. Então, assim, uma queima adequada reduz as emissões. E aí a gente tem, no Rio Grande do Sul, né, uma grande reserva de carvão. E o que que eu vejo? Não adianta tu pegar, não, eu não vou consumir carvão do Rio Grande do Sul, onde o frete vem em 100 quilômetros. Aí eu vou consumir gás lá da, sei lá, vou consumir petróleo lá da Arábia, estou inventando aqui. E aí tu vai botar isso num navio, vai gastar um monte de combustível para trazer isso para cá? E aí, não, mas eu estou consumindo o gás, eu estou consumindo combustível, não estou consumindo carvão. Quer dizer assim, se tu pensar no ciclo como um todo, tu está consumindo, tu está gerando a mesma coisa. Na verdade, o navio também está consumindo combustível para trazer o outro combustível mais ecologicamente correto para cá. Então, assim, não, eu acho que não, o carvão é o melhor, não é, mas não dá para demonizar o carvão. Acho que ele a gente tem fonte no Rio Grande do Sul e tem uma mina aqui e tem gente que sabe fazer uma gestão adequada. Então, assim, eu não vejo isso se sustentado a longo prazo, mas também não acho que tem que dizer assim, não vamos consumir. E outra questão que eu vejo assim, vai falar, mas o rejeito, gente, não existe isso mais. Essas minas de rejeito não é o processo que vai ser utilizado nesta mina, desta forma. Então, de novo, assim, eu acho que quem ataca é desconhecimento. Eu conheci o projeto, eu vi a apresentação e acho que eles estão bem estruturados para dar uma boa resposta. E o governo gaúcho precisa assim, dessa questão de uma economia mais sólida, para que até possa ter outros projetos ambientais, investir mais em educação, investir mais. Então, assim, eu discordo dessa demonização em relação ao carvão. Eu acho que tem hoje empresas e estrutura para fazer uma boa gestão. Não é a melhor coisa do mundo, preferir consumir gás natural, claro, mas assim, é o que nós temos aqui, está aqui pertinho da gente, é a nossa reserva. Então, no pilar da sustentabilidade, né, tá a parte econômica, a social e a ambiental. Então, assim, a gente tem a parte social de todos os empregos que se geram no Rio Grande do Sul, se consome carvão daqui, a gente tem a parte ambiental, então, assim, e tem a parte econômica disso, né. Então, não acho que tem que demonizar o carvão, e acho que tem coisas que se está se trazendo de um passado que hoje não é mais a tecnologia, e aí as pessoas ficam batendo em umas teclas que não cabem muito mais. Pode falar. Eu acho que uma coisa importante, tem até inclusive a ver com o nosso projeto, que trata de ciência, né, de saber, conhecimento, que é justamente a tecnologia, que é o que faz toda a diferença. Então, que não se pode sair em extremos e querer demonizar determinadas coisas, e sim desenvolver tecnologia para diminuir o dano, né? Em todos os níveis, né? Exatamente. Não só como numa mina de carvão, mas em outras coisas, né? Ou mesmo isso de construir um plástico verde, ou, enfim, outras coisas que a tecnologia permite, né? Que se diminua o dano e os efeitos nocivos aí, né? De todas as coisas que a gente consome, né? Então... Pessoal, eu vou ter que encerrar em poucos minutos, porque eu preciso buscar minha filha na escola. E eu estou em Triunfo, então eu tenho que me deslocar até Porto Alegre para buscá-la, só para não perder o horário. Não sei se vocês querem fazer uma pergunta tudo bem, final, se pudesse. A gente já conversou bastante, né? Não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta para aproveitar o restinho da Patrícia aqui. Gurias. Não. E eu fico à disposição, Fernando. Fica à vontade, se tiver mais alguma outra pergunta que queiram me chamar, me mandar por mensagem, eu respondo. Eu só para finalizar, então, eu queria te perguntar, então, se tu tens uma visão esperançosa do futuro relativamente ao meio ambiente e se a tua filha
vai poder chegar à nossa idade e ter um mundo melhor do que hoje nós encontramos. Sem dúvida, eu acredito num mundo melhor. Só que o que eu vejo, assim, de um horizonte é que ainda vai piorar um pouco primeiro, para depois melhorar. Então, assim, tudo que a gente está falando, essa consciência ambiental, esse despertar do coletivo, da fraternidade, de que todos somos um, precisa acontecer. Só que a gente viu, eu acreditava tanto na pandemia para isso e viu bons casos, e também tem coisas que eu estou vendo assim que não é bem assim. Então eu vejo que ainda a gente vai ter um pouco de cenário ainda de mudanças climáticas, de uns sacolejos assim, para que a gente tenha lá na frente um horizonte bem melhor. Eu acredito sim, num mundo melhor, mais fraterno, mais ecológico, mas eu acho que ainda a gente tem um processo de despertar aí que vai ser meio assim. Se a gente não desperta pelo amor, desperta pela dor, e acho que a gente vai ter um pouquinho disso primeiro. Sem dúvida, só para não perder o gancho de que o desequilíbrio ambiental provavelmente vai gerar outras pandemias, né? Meio que isso já está meio previsto, assim, não sabe quando, mas a qualquer momento vai acontecer de novo. Então não tem como separar as coisas, né? A gente não só está todo mundo no mesmo mundo, como as coisas no mundo todas se relacionam, né? Então o ambiente tem a ver com a saúde da gente, com a alimentação, com as outras coisas, os bens de consumo. E, infelizmente, na nossa cultura, a gente não é muito acostumada com prevenção, né? Em geral, a gente começa a agir quando está se afogando já, né? Mas, de qualquer forma, a gente tentar divulgar um pouco sobre o conhecimento mesmo, tentando transformar pelo conhecimento, antes que a gente se afogue literalmente. Né? Contem comigo, quando precisarem. Eu sou dessa linha. Vamos divulgar pelo conhecimento sempre que possível. Então, é bem provável que a gente chame uma outra vez aí para fazer alguma ação, talvez mais concreta, não só de conversar, mas de trabalhar em algum projeto mais concreto aí, tá? Mais adiante a gente te chama. Tá bom, tá gente. Bom? Muito obrigada, Patrícia. Foi ótimo, viu? Certo. Muito esclarecedor. Tá bom, um abraço para todos. Obrigada.